Bom dia, senador Garibaldi Alves Filho, presidente da comissão. Cumprimento os demais membros da mesa, senhores senadores, senhoras e senhores. Como o presidente comentou, senador Garibaldi, a manutenção da BR-319 foi paralisada semana passada, né? Na verdade, o DENIT, quando tomou conhecimento na semana retrasada, ainda tentou uma medida junto ao Ministério Público, porque foi ingressada uma ação do Ministério Público no Tribunal Federal do Amazonas para que o DENIT, né, paralisasse as obras. E foi quando o DENIT também já tinha tomado conhecimento que tinha sido expedido uma ordem de paralisação também do IBAMA pelo serviço de manutenção da BR-319. A BR-319, né, que, como foi dito aqui pelo senador Asseguro Gás, ela foi aberta na década de 70, é uma rodovia que não vinha recebendo manutenção do DENIT e tinha alguns termos de compromisso junto ao IBAMA para que não fosse dado continuidade, né, à manutenção da rodovia, né, por um determinado período. Mas, em julho de 2012, por um entendimento que foi tido do DENIT, né, e fruto de um acordo também aqui do Senado com o IBAMA, DENIT, identificou-se que para a manutenção das rodovias, né, era dispensado o licenciamento ambiental, para você manter as características da rodovia sem você fazer nenhum melhoramento, alargamento ou colocar um aumento de capacidade ou, se for o caso, pavimentação. Então, nesse sentido, o DENIT entrou com um pedido junto ao IBAMA para que fosse feita a manutenção do trecho do meio. Nessa BR temos 3 trechos, né? Um próximo a Porto Velho, que já é pavimentado, outro próximo a Manaus, também pavimentado, e o trecho que é chamado trecho do meio, ele ainda é um trecho não pavimentado. E é esse trecho que está sob questionamento aqui, a manutenção, que o DENIT fez essa consulta ao IBAMA, o IBAMA entendeu que, pelo baixo impacto ambiental, não teria problema de fazer a manutenção e indicou num documento que o órgão que deveria dar autorização para a manutenção seria o órgão ambiental estadual, o IPAAM. Desta forma, o DENIT entrou com um pedido no IPAAM para poder fazer, né, a manutenção. O IPAAM deu essa autorização, deu uma licença. O DENIT contratou as empresas para fazer a manutenção. Basicamente, o serviço de manutenção que é colocado, né, contratado para essa rodovia é a recomposição mecanizada de aterro, a recomposição de revestimento primário para poder dar trafegabilidade à rodovia, né, a limpeza lateral, a roçada, né, a reforma de pontes de madeira, são mais de 40 pontes, a substituição de pontilhões de madeiras deteriorados por bueiros e a substituição de bueiros metálicos rompidos. Então, basicamente isso. A manutenção dá condições de trafegabilidade na rodovia apenas, mantendo a característica original da rodovia. Então, o DENIT não está fazendo nada além, né, do que já estava inicialmente na rodovia. Não estamos aumentando grade, não estamos aumentando plataforma, não há serviço de pavimentação. Então, você mantém as características originais da rodovia. Houve desmatamento? Não. O DENIT ele só limitou-se a limpar, né, a lateral dentro do que estava já previsto na faixa de domínio da rodovia. Então, houve a limpeza, né, das margens, até para poder você dar segurança na trafegabilidade, você precisa ter uma área de visão na rodovia, então você faz essa limpeza, isso é comum em todas as obras de manutenção de rodovia. Então, manteve-se as características originais
da rodovia. O relatório que veio de fiscalização do IBAMA identificou alguns pontos aqui que talvez não tenham sido identificados na fase de fiscalização, que era a origem da madeira utilizada para a construção das pontes, era a proteína que estava sendo fornecida para os trabalhadores, qual era a origem, né? Então, foi juntado toda a documentação, né, com todas essas comprovações para poder ser repassado para o IBAMA. Nós repassamos essa justificativa para o IBAMA na sexta-feira, tá? E já começamos as tratativas com o IBAMA para poder esclarecer, né, esses itens da manutenção de rodovia, o que é considerado como manutenção de rodovia para o DENIT e para diferenciar da construção, né, que na construção você troca toda a base, você faz todo um trabalho de base, subbase, né, a capa, né, a pavimentação propriamente dita. E na questão da manutenção é só a reconstituição, né, da rodovia conforme já existia no local. Era isso que eu tinha para poder colocar inicialmente, senadores. Obrigado. Bem, eu vou consultar os membros da comissão, dado o número de convidados, se nós fazemos inicialmente a oitiva, ouvimos 3 convidados ou se ouvimos a mesa toda para abrir a... Senhor presidente, eu sugiro que possamos ouvir a mesa toda para agilizar os trabalhos, senhor presidente. A senadora, que é autora, também concorda? Eu concordo, acho que é nossa opinião. Senador Lazier tem... Eu concordo. Agora, como é comum, durante as perguntas, os convidados terem oportunidade de complementar as informações, Vossa Excelência, e antes de mais nada, senador Garibaldi, eu queria saudar a sua volta. Depois de um longo tempo, o senhor volta com toda a saúde e está de volta com... Vamos testar, né? Não, mas sabe, e o senhor volta com a sua experiência, a sua habilidade, e, sobretudo, o seu bom humor, que sempre caracterizou as reuniões desta comissão. Então, eu sugiro que Vossa Excelência estabeleça, quem sabe, um prazo um pouquinho menor para cada um e depois complementam respostas no andamento das perguntas. O tempo de exposição. Exato, tempo de exposição, exato. Em vez de 10 ou 15 minutos, que fosse 6 ou 7 minutos para cada um, porque... Não, 10 minutos. Bom, 10 minutos. Bom, 10 minutos nós teremos, então... É pouco até, né? Teremos... Ou 15, 40 minutos. Bom, Vossa Excelência que comanda, nós estamos aqui para seguir a sua orientação. Olha, dada a minha ausência, sim, o meu comando está mais flexível. Então, eu creio que 10 minutos com a prorrogação de 2 minutos, tá bom? Aí dá para... Então, vamos ter 10 minutos com a prorrogação de 2 minutos, certo? E vamos ouvir a todos inicialmente, não é isso? Então, com a palavra, o senhor Tomás Miyazaki de Toledo, que é diretor de licenciamento ambiental do IBAMA. Com a palavra, Vossa Senhoria. Bom dia a todos. Saúdo excelentíssimas senadoras, representantes dessa comissão de infraestrutura, na pessoa do seu presidente, excelentíssimo senador Garibaldi Alves. Gostaria também de parabenizar a iniciativa, especialmente na pessoa do senador Alcir Gurga, que desde o primeiro momento tem acompanhado os desdobramentos dessa diligência de fiscalização do IBAMA, buscando aí uma interação entre o DENIT e o IBAMA, intensificar a interação entre o DENIT e o IBAMA, até para identificar possíveis soluções para o impasse criado principalmente a partir da nossa vistoria. O IBAMA realizou uma vistoria ABR-319 no final de agosto desse ano,
foi emitido um relatório técnico dessa vistoria, e o relatório identificou e constatou a realização de obras em desconformidade ao processo de licenciamento ambiental que tramita junto ao IBAMA, e, por isso, recomendou a aplicação de penalidades e, dentre as penalidades previstas, a suspensão das obras, né? Quero, a título de esclarecimentos, lembrar que esse processo de licenciamento ambiental da BR-319 foi aberto no IBAMA em 2008, tendo sido apresentado estudo de impacto ambiental. Então, o requerimento de licença por parte do DENIT foi uma licença ambiental prévia, com solicitação de emissão de termo de referência para a elaboração de estudo de impacto ambiental, uma vez que a obra foi considerada causadora de significativo impacto ambiental. Com base em termo de referência, o DENIT apresentou o estudo de impacto ambiental em 2009. Em 2009, o IBAMA emitiu o parecer técnico, informando a impossibilidade de emissão da licença prévia e solicitando complementações ao estudo de impacto ambiental que foi realizado. Complementações estas que o IBAMA e o DENIT ainda estão em tratativas. No ano passado, 2014, o DENIT solicitou a emissão de um novo termo de referência para a elaboração de um novo estudo de impacto ambiental relativo à recuperação e pavimentação da BR-319. Esse processo de 2008, ele foi aberto em função de uma Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União, estabelecida entre o DENIT e o IBAMA, que, após discussões no âmbito da Câmara de Conciliação, culminou num termo de acordo e compromisso, firmado em junho de 2007, 22 de junho de 2007, que estabelece tanto a previsão da abertura do processo de licenciamento ambiental, quanto a paralisação das obras nesse trecho. O termo ele abordou 4 trechos no segmento Porto Velho-Manaus, e o trecho do quilômetro 250 ao quilômetro 655,7, que é o entroncamento com a BR-230, ficou prevista a abertura do processo de licenciamento ambiental ordinário com previsão de emissão de licença prévia com atestação da viabilidade ambiental. A nossa vistoria realizada esse ano, em agosto desse ano, constatou que parte do objeto desse licenciamento ambiental foi executada pelo DENIT. Parte das obras fiscalizadas, constatadas na vistoria de agosto de 2015, faz parte do objeto do processo de licenciamento ambiental, parte do objeto de avaliação do estudo de impacto ambiental apresentado para o IBAMA. Então, em função disso, não é regular, o DENIT não pode solicitar, ao mesmo tempo, uma licença para o IBAMA e solicitar essa licença ao órgão estadual de meio ambiente. Então, em função do objeto, aquelas obras serem objeto do licenciamento ambiental do IBAMA, e o IBAMA, pelo fato de não ter emitido a licença, o relatório de vistoria recomendou a aplicação dessas sanções. No dia 13 de outubro, nós tivemos uma audiência lá na presidência do IBAMA, entre IBAMA e DENIT, e, desde então, ficou um encaminhamento. Primeiro que o termo de compromisso estabelecido no âmbito da Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União, o DENIT se comprometeu a não realizar nenhum tipo de obra nesse trecho, entre o quilômetro 250 e 655. Então, primeiro de tudo, seria necessário
para a regularização das atividades realizadas, uma revisão desse compromisso. Um segundo ponto, seria importante, para evitar divergências quanto ao entendimento de manutenção, o que é manutenção e o que é recuperação, pavimentação, que a gente estabeleça uma previsão nesse termo de compromisso de quais obras de manutenção são possíveis de ser realizadas e quais obras não podem ser. Então, qual a largura realmente da faixa que pode haver supressão de vegetação e qual não pode haver. O relatório constatou que em alguns trechos a rodovia chega a 5 metros e hoje, após os trabalhos, a rodovia já tem em alguns trechos 18,6 metros. Por meio da supressão de vegetação. Então, até para evitar esse tipo de conflito e para que o IBAMA possa executar a fiscalização das obras, para que as obras, ainda que com caráter de manutenção das condições de trafegabilidade, e não entre em discussão a pavimentação, que é objeto de licenciamento ambiental no IBAMA, é importante que a gente tenha uma regulamentação de quais são essas atividades que podem ser executadas, para, em cima delas, o IBAMA poder exercer sua fiscalização, evitar esse tipo de divergência que está ocorrendo nesse caso. Então, esses são os esclarecimentos e, claro, estou à disposição de todos os senadores para prestar mais pela ordem, se você me desculpe... Uma palavra pela ordem, senador Assis. Eu sei que nós fizemos uma tratativa, um combinado, mas eu gostaria que o doutor Maia deixasse bem claro. O que está sendo feito na BR nesse momento é manutenção e não pavimentação. E para manutenção não precisa licença ambiental. Ele sabe, mas não fala. Ele sabe, mas não fala, né? Então, sabe. E aí, é só para deixar claro, presidente. Com a palavra, antes de conceder a palavra ao próximo convidado, eu quero registrar, com honra para a comissão, a presença em nosso plenário do deputado Luiz Cláudio de Rondônia. Com a palavra, o senhor Tomás... Aliás, desculpe. Com a palavra, o senhor João Pedro Gonçalves da Costa, presidente da Fundação Nacional do Índio. E, diante da ausência de sua senhoria, está presente e usará da palavra, desculpem, o senhor Arthur Mendes, diretor de políticas da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Senador Garibaldi, bom dia. Em seu nome, eu cumprimento todos os senadores aqui presentes, autoridades e demais interessados no tema. Eu queria justificar aqui a ausência do presidente da FUNAI, que se encontra em viagem, nesse momento se encontra em Belém do Pará, acompanhando uma reunião importante que está acontecendo lá, uma etapa regional da Conferência Nacional de Política Indigenista. Pela ordem. Doutor Arthur Mendes, é um prazer recebê-lo aqui, mas o João Pedro poderia ter mandado um representante para essa reunião, porque ele é do estado do Amazonas, ele tinha obrigação de estar aqui nesse momento. Ele tinha toda a obrigação, como cidadão amazonense, de estar aqui hoje. Ele poderia ter mandado um representante para Belém do Pará, teria mandado um representante para a China, mas hoje ele não poderia estar ausente dessa reunião. Fica aqui esclarecida essa questão. Ele é do Amazonas, representa o Amazonas, hoje presidente da FUNAI, mas já foi parlamentar e senador pelo Amazonas. Era para estar aqui. Bom. Continua com a palavra o senhor João Pedro Gonçalves, aliás, o senhor Arthur Mendes. O compromisso que ele havia assumido nessa viagem, ele não podia deixar de comparecer. Nós a FUNAI, ela participa do processo de licenciamento ambiental como órgão interveniente, né, como órgão de apoio do IBAMA nas questões ou nos temas relacionados às terras indígenas, terras e povos indígenas.
A questão da BR-319, né, houve, como foi relatado aqui pelo diretor Tomás, o entendimento por parte do governo, não é um entendimento unilateral do IBAMA, mas por parte do governo, feito numa Câmara de Conciliação, de que haveria necessidade de seguir o procedimento de licenciamento nesse caso. E, a partir daí, então, a FUNAI foi chamada para integrar esse processo como órgão interveniente. A FUNAI inicialmente identificou um certo número de terras indígenas que poderiam ser afetadas pela obra, né, e indicou a necessidade de estudos de impacto, um estudo específico do componente indígena nesse caso. Nesse processo, no decorrer desse processo, houve uma regulamentação nova em que definia a distância mínima necessária para que uma terra indígena fosse considerada como impactada por uma obra desse tipo, ou seja, uma obra linear como é uma estrada. Então, em função dessa mudança na normativa, o próprio DENIT solicitou um novo termo de referência e houve, então, uma redução do número de terras indígenas que seriam impactadas, e a FUNAI emitiu um novo termo de referência, indicando, portanto, a existência de 5 terras que deveriam ser contempladas no estudo do componente indígena, o estudo de impacto referente às terras indígenas. Esse TR, ele foi emitido, esse termo de referência, e já no ano passado, né, o processo correu e só no ano passado que foi emitido esse termo de referência, e nós estamos aguardando o resultado desses estudos. A FUNAI irá se manifestar ao IBAMA a partir do momento em que esses estudos estiverem concluídos e nós pudermos emitir um parecer a respeito das medidas e das condicionantes que precisarão ser contempladas, né? Nós não temos uma participação direta. A estrada ela não corta nenhuma terra indígena diretamente, mas afeta algumas que estão no seu raio de influência, né? Esse raio de influência é definido pela portaria número 60 atualmente, né? Não há, né? Nós temos, são 20 quilômetros, não é isso? 20 quilômetros. Uhum. Uhum. Nós temos o mapa, está aqui, as 5 terras indígenas, né? No município de Itapauá, Manicoré, Altazes, Manicoré e Iberu. Eu sei. Eu estou falando das terras indígenas que foram identificadas. Senador. Itapauá é o município do Rio Purus. E a BR-319, ela faz o Rio Mazeira. Você está falando uma coisa. Lá em Itapauá e Canutama, sim, o IBAMA irresponsavelmente, juntamente com a FUNAI, irresponsavelmente deixou construir a Belo Monte, que hoje está prejudicando terras indígenas, está arrebentando o meio ambiente da nossa região. Isso vocês não viram. Uma estradazinha que está há 40 anos lá, vocês criam um monte de celeuma. É essa a questão, meu senhor. Senador Omar, as terras indígenas são... Está escrito aqui logo em primeiro lugar. Eu sei, mas veja bem, o diretor Arthur vem aqui e diz bem assim, olha, nós temos terras indígenas que são afetadas. Aí a senadora Vanessa pergunta a ele, quantos quilômetros? Porque não está na BR-319. Esse trecho da BR-319, senador Garibaldi, para quem não conhece, de um lado e do outro são alagadiças as terras. Quando o rio enche, ele transborda a estrada, tanto é que tem que subir o grade futuramente. Agora nós estamos numa época de seca na nossa região, senador Garibaldi. Os rios não serão navegáveis daqui a um mês. E nós não teremos a 319 nem ela de terra batida. E se houvesse um pouco de responsabilidade do governo,
compromisso. E ainda diziam, as esquerdas brasileiras, inclusive eu, dizia que os militares eram vende-pátria. Não tinha, na época dos militares, nenhum órgão nosso que era de empresa estrangeira. Hoje, quem manda aqui não é o IBAMA, não é a ministra do Meio Ambiente. Quem tem gerências aqui são organismos internacionais que não conhecem os nossos homens e as nossas mulheres. É essa a questão, senador Garibaldi. Então, o diretor do Detran, do FUNAI, da FUNAI que está aqui, ele fala em Tapauá. Tapauá, você me desculpe, senhor Arthur, Tapauá está no Purus. Se o senhor me permitisse concluir, senador, se o senhor me permitisse concluir, eu iria explicar essa situação, senhor. Não, eu sei, nesse caso específico não tem... Nós incluímos aqui no estudo, mas obviamente há uma consideração a ser feita, né, se o senador permitisse. Eu permito, né, são as terras... A terra indígena Purinã do Garapé-Tauá-Mirim, que realmente não está dentro dessa faixa dos 20 quilômetros. Eu ia falar para o senhor, né? Se o senhor permitisse, né? Infelizmente, eu fui interrompido, né? Eu quero fazer um apelo ao senador Omar e ao nosso convidado, até em nome da minha saúde, né? Tá. Em nome da sua saúde, senador Garibaldi. E é muito bom vê-lo. Né? Sempre renovado. Com a palavra, o senhor Arthur. A terra indígena Purinã do Garapé-Tauá-Mirim, ela está a 40 quilômetros da linha da estrada. Nós incluímos ela no estudo porque essa terra ela é cortada por uma vicinal, né, que é 366, e que será obviamente afetada pela pavimentação da estrada. Nós, obviamente, isso aqui é uma questão que depois o IBAMA poderá avaliar se ela integrará ou não o estudo, né? Nós temos essa prerrogativa prevista na portaria interministerial de incluir, em casos excepcionais, terras que estejam além dessa faixa, né, de influência. Então, nesse caso, nós optamos por incluir, mas obviamente depende ainda de uma avaliação também do próprio IBAMA. E nós temos a terra indígena Ariramba, do povo Mura, também situado a 20 quilômetros do limite. A terra indígena Cunhan-Sapucaia, também do povo Mura, a 10 quilômetros. A terra indígena Lago Capanã, também do povo Mura, aproximadamente 20 quilômetros, e a terra indígena Lago do Barrigudo, a Purinã, a 2,5 km da linha do traçado da estrada. Então, a princípio, são essas as terras indígenas que serão contempladas no estudo do componente indígena. E, obviamente, isso será feito a 2,5 km. Lago Capanã, 20 quilômetros aproximadamente também. Ok? Então, são essas as terras indígenas, né? E os povos são Apurinã e Mura. Isso, Apurinã e Mura. Tá? Essa situação, presidente, e eu me coloco aqui à disposição para responder as perguntas e quaisquer indagações a respeito. Obrigado. Eu quero registrar a presença em nosso plenário do senhor Vilmar Lacerda, que é suplente do nosso senador Cristóvão Buarque. Agradecer a presença do senhor Vilmar Lacerda. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. A senadora Vanessa com a palavra. Pela ordem, rapidamente, senhor presidente. Primeiro eu quero também saudar a sua recuperação e dizer que Vossa Excelência, apesar de todo o problema vivido, e que não foi pequeno, eu tenho ciência, mas Vossa Excelência voltou muito bem. Mas é preciso disposto. Que tenham cuidado com... Perfeitamente. Por isso que nós vamos, por isso que eu sugiro aqui até que o senador Omar seja um pouco mais comedido, até em homenagem. Em homenagem. Você para o seu marido.
Em homenagem ao nosso presidente. E presidente, eu primeiro quero... Primeiro, senhor presidente, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e agradecer muito, viu, senador Omar? Viu, senador Omar? Porque eu liguei, o nosso presidente estava de licença médica, eu fiz uma ligação por telefone com ele, tratamos com o nosso vice-presidente também, com quem dialogamos e conseguimos aprovar extra pauta semana passada o requerimento e realizar a audiência pública hoje, presidente. Então, muito obrigada. Eu sou muito reconhecida pelo desempenho e pelo empenho de Vossa Excelência, sobretudo num assunto que não afeta o seu Rio Grande do Norte, mas afeta a nossa Amazônia. Então, de grande solidariedade com todos nós. Mas eu pergunto, porque o requerimento fomos nós que demos entrada. Eu vi à mesa que não estão completos os convidados, todos não vieram. E eu pergunto qual é a razão da ausência do representante do governo do Estado do Amazonas. Esse sim, nós deveríamos estar preocupados pela ausência, senador Omar, porque esse não está presente, foi feito convite, contato inclusive pelo meu gabinete. Veja aqui a representante do Estado de Rondônia e pergunto o porquê da ausência do governo do Estado do Amazonas, senhor presidente. Segundo o universitário, o governo do Estado comunicou que se faria presente um representante que até agora não chegou ao plenário da nossa comissão. Até agora. E nem por isso eu vou tratar com desrespeito o governo que é do meu Estado, senhor presidente. Deve ter alguma razão forte também para não estar aqui. Senhor presidente, eu não estou aqui para justificar a ausência de ninguém. Eu estou aqui como senador da República, representando o Estado do Amazonas, fazer meu papel aqui. Eu posso não ser comedido, mas não sou omisso em relação ao meu Estado. E se eu não tiver comedimento, ou coisa parecida, mas em relação ao Estado do Amazonas, tenho certeza que eu não serei omisso nunca. Né? E essa omissão tem prejudicado muito. Eu quero dizer ao senhor que qualquer coisa relacionada ao Estado do Amazonas, como representante do Estado e como ex-governador, eu tenho conhecimento para poder ajudar na questão. E o IPAAM foi desautorizado pelo IBAMA a dar a licença ambiental. A partir do momento que ela deu para o DENIT uma licença para que fosse feita a recuperação, o IPAAM ficou desautorizado pelo IBAMA, quando o IBAMA entra e multa em 7,5 milhões a obra, manda paralisar a obra, causando um prejuízo enorme, e prejuízo esse irrecuperável. Então, em relação a isso, eu tenho certeza que não serei comedido, mas serei respeitoso a Vossa Excelência, não pelo estado de saúde. Vossa Excelência é um jovem senador que tem muito a servir esse país ainda. Mas tenha certeza que não serei omisso, em forma nenhuma, em relação ao Estado do Amazonas. Concedo a palavra ao senhor Saleh Hamed, diretor da representação em Brasília da Federação das Indústrias do Amazonas, FIAM. Obrigado, presidente, senador Garibaldi Alves Filho. Gostaria de saudar a todos, na oportunidade de agradecer ao convite desse importante debate, e vou procurar concentrar minha exposição na visão da classe empresarial do Amazonas, especificamente o Polo Industrial de Manaus, na relação com a BR-319. A Zona Franca de Manaus hoje, o Polo Industrial de Manaus, ele abriga hoje em torno de 500 empresas. Nós já tivemos 130 mil empregos diretos gerados. Hoje empregamos pouco menos de 100 mil empregos. Em 2014 tivemos um faturamento aproximado de 85 bilhões de reais. Esses números nos levam realmente a uma concentração industrial, ou a segunda ou a terceira maior concentração industrial do Brasil. Nós produzimos hoje 100% dos televisores que são fabricados no Brasil. Aproximadamente 90% a 95% das motocicletas produzidas no Brasil. Temos produção de celulares, tablets, bicicletas, ar-condicionados, conversores de sinais e por aí adiante. Naturalmente, o conceito industrial, ele pressupõe que haja uma necessidade
de escoamento da sua produção, bem como da realimentação dos seus processos produtivos, para que isso feche o ciclo industrial e que, para isso, você precisa realmente ter há uma necessidade de você ter um escoamento de toda essa produção para o mercado consumidor. Desde a sua criação, a Zona Franca de Manaus vem, diria que, aproveitando os modais existentes, haja vista que não há nenhuma ligação puramente 100% terrestre. E hoje, basicamente, nós temos o modal rodo fluvial, tanto via Belém quanto via Porto Velho, que leva em média 12 dias para escoar essa produção. Temos a cabotagem, que leva em média 20 dias para escoar essa produção. E temos o aéreo puro, que leva de 2 a 4 dias, dependendo realmente da frequência. Bom, o que a gente tem percebido é que a questão da infraestrutura hoje é um dos nossos principais gargalos. O que tem acontecido é que os investimentos que existiam de infraestruturas, eles foram se deteriorando e não foram recuperando. Haja vista a situação da BR-364, haja vista a situação da BR-153, que tem dificultado cada vez mais o escoamento da nossa produção. Por outro lado, nós não temos visto investimento em portos, em aeroportos, o que tem realmente comprometido a vantagem comparativa do polo industrial de Manaus. A competitividade, basicamente, ela pressupõe um tripé que a gente estuda como vantagem comparativa, que é a vantagem puramente hoje que a gente tem lá, que é a questão tributária, é a parte da infraestrutura e é a parte da burocracia. Infelizmente, o que a gente tem percebido na última década é que a questão tributária ela não está compensando mais a questão da burocracia e a questão da falta de infraestrutura. Os custos hoje estão muito elevados realmente para compensar a questão da vantagem tributária. Isso tudo é demonstrado se a gente que a gente tem analisado na questão de novos investimentos. O polo industrial de Manaus, na última década, não teve um novo setor se instalando, não teve um novo subsetor se instalando, ou seja, ela não teve novos investimentos. E o que a gente tem percebido é que os investimentos que lá estão, eles vêm se deteriorando ao longo do tempo. Logicamente que não é a questão só da BR-319 que afeta isso, mas, sem dúvida alguma, a BR-319 seria uma grande alternativa de escoar a produção num custo menor. Se a gente perceber hoje, os nossos concorrentes, os nossos paradigmas hoje, que são os chineses, eles chegam aos polos consumidores mais rápido que os produtos da Zona Franca de Manaus. E a um custo menor. Esse é um fato, e a gente não tem como fugir desse fato. Isso leva a crer realmente que, como eu disse e repito, é que a vantagem tributária ela não está suportando mais os custos de infraestrutura. A perda de competitividade, ela vem ano a ano, e a Zona Franca a gente percebe que ela vem colhendo também ano a ano. Um exemplo claro disso é a fábrica de motocicleta recém-instalada no estado de Pernambuco, que o principal fator, naturalmente, é a questão da infraestrutura. Não existe vantagem tributária para se instalar em Pernambuco, haja vista o alto índice de tributação que existe nesse produto. Só uma decisão a ser tomada que foi realmente que levou a essa decisão, que foi a questão da infraestrutura. Haja vista ter um porto de Suape ao seu lado, haja vista que as BRs do Nordeste, e naturalmente muito merecido, logicamente, já estão trafegáveis, e nós realmente estamos ficando para trás. A questão toda, senhoras e senhores, é que o estado do Amazonas, a Amazônia Ocidental, não tem uma geopolítica definida. A única política que a gente tem lá é a Zona Franca de Manaus. Isso é outro fato. Fizemos um estudo recentemente na questão
da questão da pressão sobre a floresta, e foi demonstrado cientificamente, isso daqui não é um estudo, isso aqui tem uma metodologia científica que mostra realmente que a Zona Franca de Manaus, ela eliminou a pressão sobre o desmatamento na floresta. Isso está comprovado por metodologia, validado em órgãos internacionais. Isso mostra realmente que, sem ela, muito provavelmente, a floresta vai sofrer uma pressão muito maior do que a própria BR-319, porque precisa, naturalmente, ter um modelo socioeconômico de desenvolvimento. A população que lá habita, ela precisa realmente ter uma inserção social, ela precisa ter uma inserção digital, ela precisa fazer parte do Brasil. Esse isolamento, muito provavelmente, está nos levando realmente a uma retração muito forte do polo industrial de Manaus, que ano a ano os números estão caindo e ano a ano as empresas estão fechando, e muito provavelmente isso no longo prazo pode ser que não se sustente. Então, na verdade, o que a gente tem insistido é que o polo industrial de Manaus, as empresas precisam realmente buscar novos caminhos para que elas reduzam seus custos, para que elas sejam competitivas, para que elas consigam sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Não digo que, repito, que não é a BR-319 que vai isoladamente resolver todos os nossos problemas, mas ela é uma parte, sim, importante, porque uma atividade industrial sem o seu escoamento e sem a realimentação de seus processos, ela praticamente perde toda a sua competitividade. Então, nós temos acompanhado bastante esse debate, estamos preocupados realmente com o futuro da Zona Franca de Manaus e gostaríamos realmente que houvesse um investimento maior na questão da infraestrutura, tanto de estradas quanto de portos, aeroportos, energia. Nós temos a energia mais cara do Brasil, seguramente, e não é uma energia de boa qualidade. Ou seja, as indústrias que estão instaladas, elas sofrem consequências pesadas por estar instalado lá. E para finalizar, acreditamos realmente que para que haja uma sustentabilidade do polo industrial de Manaus, precisa haver realmente uma vontade política para que se busque a competitividade com o nosso principal concorrente hoje, que não está no Brasil, e é o chinês. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria e concedo a palavra ao senhor Alain Gugel do Amaral, primeiro diretor tesoureiro da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Fiero. Senhores, meu bom dia. Senhor presidente, senador Garibaldi, eu cumprimento a todos na sua pessoa. Não posso deixar de cumprimentar nosso senador Valdir e o Assir, que aqui presentes estão, senador do estado de Rondônia, estado do qual me orgulho de fazer parte. E, como amazônica que sou, fico muito triste em ver uma rodovia construída, inaugurada nos idos de 1976, no estado que se encontra hoje a BR-319. Trafeguei por ela quando foi inaugurada, saímos de Manaus cedinho, à noite estávamos em Porto Velho para pegar a última balsa, né? Hoje em Porto Velho nós já temos uma ponte, né, que nos liga, para nos ligar ao Amazonas. Me lembro que da construção, a categoria daquela rodovia, hoje eu vou falar aqui, não vou entrar em muitos detalhes, porque eu acho que o meu colega do Amazonas foi muito feliz na sua colocação, porque essa rodovia é fundamental. Nós temos duas capitais não ligadas ao Brasil, Manaus e Boa Vista, por via rodoviária. E precisamos corrigir esse equívoco, precisamos corrigir esse erro. Quando da sua construção, a categoria da BR-319 a enquadra em 50 metros do eixo para cada lado de faixa de domínio. Então, esses 100 metros
foram desmatados. Aí os senhores vão dizer, mas cresceu, recuperou. Mas foi o que foi feito. Então nós temos uma faixa de domínio de 50 metros de cada lado do eixo da BR-319. Hoje nós precisamos de pelo menos uma rodovia carroçável, porque nós não temos nada. Aliás, minto, hoje nós temos já uma rodovia trafegável, mas em condições precárias. Temos empresas lá trabalhando que foram paradas por uma, me desculpe os senhores do IBAMA e do DENIT, por uma disputa DENIT-IBAMA. Não vou entrar no mérito da questão, quem está com a razão. Eu sei que quem está com a razão é quem necessita da rodovia. Esse sim tem a razão e a grande necessidade que é o Estado do Amazonas, o Estado de Rondônia e todos nós que ali moramos. O nosso modal, que abrange a hidrovia do Madeira, carece da nossa rodovia BR-319. A BR-174, hoje, liga Manaus a Boa Vista. E nós não temos uma ligação efetiva com o resto do Brasil, de Manaus com o resto do Brasil, que seria a BR-319, senhores. Senhores, isso é uma falta de lógica. A biodiversidade que essa rodovia vai atacar ou vai prejudicar, se tinha que prejudicar, que me desculpe, o senhor já prejudicou há muito tempo atrás. Hoje quem está sendo prejudicado é o ser humano, é o caboclo, é o amazônida. Porque quando Manaus passou a ser uma cidade-estado, como muito bem foi colocado aqui, hoje a população do Amazonas está praticamente 80% em Manaus. Por quê? Porque a Zona Franca de Manaus abriga o caboclo que estava lá no interior, no mato. E se nós não dermos condição à Zona Franca de Manaus a continuar o seu avanço e o seu desenvolvimento, nós estaremos tirando da região um polo importantíssimo e fadando ao fracasso. Eu peço aos senhores que mentalizem bem essas palavras, porque Manaus depende de mais uma saída. Porque a que tem hoje, aérea ou fluvial e marítima, é insuficiente. Nós precisamos dar outras opções a Manaus. E é isso que nós pedimos. Muito obrigado. Quero registrar com muita satisfação a presença em nosso plenário da deputada federal Conceição Sampaio, do PP do Estado do Amazonas. E a nossa última convidada a usar a palavra é a senhora Elisete Lionel, superintendente de integração do Estado de Rondônia em Brasília. Segundo o Evangelho, os últimos serão os primeiros. Amém. Amém. Não tem problema, não. Em primeiro lugar, quero agradecer, o convite. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite dessa importante audiência, em nome do presidente da comissão, senador Garibaldi Alves. Cumprimento todos da mesa e todos os senadores, deputados presentes, em especial, os senadores do Estado de Rondônia, e dizer que faço minhas palavras inicialmente colocadas pelo senador Assir Gugas e o senador Valdir Moca. E defendi também, gostei muito da palavra do nosso colega aqui e do Alan. Faço minhas palavras dele. Muito obrigada.